Quer aprender as melhores estratégias para gabaritar a parte mais fácil da prova de natureza do Enem? Então fica nesse vídeo. Meu nome é Aline e esse é o Aluno Montessori Explica. Aluno Montessori Explica. Dentro do conteúdo de ecologia, eu coloquei alguns conceitos para a gente analisar que são muito cobrados nas questões do Enem. Seres vivos e meio ambiente. Os seres vivos também são chamados de fatores bióticos, pois possuem vida e metabolismo próprio, enquanto o meio ambiente é chamado de fator abiótico, ou seja, temperatura, salinidade, pH, pressão, aquilo que não possui vida. População. População seria o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam um lugar, enquanto comunidade seria o conjunto de populações, ou seja, o conjunto de indivíduos de espécies diferentes que também ocupam aquele lugar. Ecossistema seria as comunidades, ou seja, o conjunto das populações, junto com os fatores abióticos, ou seja, o meio. E biosfera seria toda a vida que engloba o nosso planeta. A partir desses conceitos, podemos analisar os dois tópicos de ecologia que são mais cobrados nas questões. O primeiro é fragmentação de habitat. Habitat seria o ambiente, o meio em que vivem os seres vivos. E a fragmentação, como o próprio nome já diz, seria a interrupção, a quebra. E como ela ocorre? Eu tenho uma área verde e eu vou construir uma ponte, uma rodovia, uma cidade no meio dessa área. E o que acontece? Eu acabo interrompendo a ligação, ou seja, a conexão entre essas áreas. A principal consequência disso é a interrupção do fluxo gênico, quando os seres vivos não conseguem realizar trocas de material genético, caça de alimentos e outras relações ecológicas. E qual seria a solução? A solução seria a construção de corredores ecológicos, que facilitariam a conexão de volta desses locais, permitindo assim que as espécies possam realizar suas relações. Um outro tópico muito importante é o nicho ecológico. Nicho ecológico são as atividades realizadas pelos indivíduos de uma espécie. E nesse caso, no Enem, é muito cobrado o princípio de Gauss, que seria também chamado de princípio da exclusão competitiva. E o que seria a exclusão competitiva? Ela acontece quando eu tenho dois indivíduos ou mais de uma mesma espécie, ou seja, pertencentes a uma mesma população, que competem por alimento, até por acasalamento e outros recursos. Então aqui nós temos duas borboletas que estão comendo um grão de pólen e elas vão competir por isso. E quais são as consequências? A própria competição já seria uma grave consequência, podendo levar à predação, ou seja, à morte desses animais. Como assim? Fungo, bactéria? Mas não é tudo a mesma coisa? Não, Riquelme, não é a mesma coisa. Os reinos são divididos em 5. Animalia, composto pelos animais. Monera, composto pelas bactérias e cianobactérias. O fungi, como o nome já diz, composto pelos fungos. O reino plantae, composto pelas plantas. E o reino protista, que é composto por algas e protozoários. Para conseguir diferenciar os 5 reinos, vocês precisam entender esses conceitos. Em relação ao tipo celular, existem 2 tipos celulares, eucarionte e procarionte. Procarionte seria um tipo de célula mais simples, menos complexa, com apenas a presença de parede celular, membrana plasmática, ribossomos, material genético, mas sem as organelas especializadas. Por sua vez, a célula eucarionte, ela apresenta sim essas organelas, que são responsáveis por realizar todo o metabolismo da célula, como por exemplo, o ribossomo, o lisossomo, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso e o próprio núcleo. A procarionte, ela não apresenta núcleo, já a eucarionte apresenta, mas ambas apresentam material genético. Em relação ao tipo nutricional do ser vivo, eles podem ser de 2 tipos,
autótrofos, quando produzem o seu próprio alimento, e heterótrofos, quando não produzem o seu próprio alimento. Os seres também podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares quando são compostos apenas por uma célula e pluricelulares quando são compostos por mais de uma célula. Agora eu aprendi a diferenciar os reinos. Mas você citou uma tal de membrana plasmática. O que seria isso? A membrana plasmática é uma estrutura presente nas células que é responsável por controlar as trocas entre o meio intracelular, ou seja, de dentro da célula, com o meio extracelular, fora da célula. A membrana ela é composta por uma bicamada fosfolipídica e é também chamada de mosaico fluido, porque possui diversas proteínas na sua região periférica que realizam diversos processos. Essa bicamada fosfolipídica é composta por inúmeros fosfolipídios, que são estruturas compostas por uma cabeça polar e uma cauda apolar. Dentre os processos que a membrana plasmática é responsável, podemos citar a difusão e a osmose. A difusão ela pode ser simples, quando não há presença de proteínas no transporte das substâncias, e pode ser também facilitada, quando eu tenho uma proteína mediadora desse transporte. A difusão é um processo sem gasto energético e também é a favor de um gradiente de concentração, ou seja, o transporte da substância vai ocorrer do meio hipertônico para o meio hipotônico, em outras palavras, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Já a osmose é um processo em que ocorre o transporte de solvente, nesse caso, na maioria dos seres vivos, a água. Outro processo mediado pela membrana plasmática é o transporte ativo, que o principal é a bomba de sódio e potássio, em que ocorre o gasto de energia. A principal característica da membrana plasmática cobrada na prova do Enem é a permeabilidade seletiva, que é responsável por controlar tudo aquilo que entra e sai na célula, de acordo com a sua necessidade. Eu vou pra academia e eu acho que eu vou comer um docinho pra aumentar meu metabolismo. Peraí. O metabolismo é o conjunto de fatores que são responsáveis pelos processos energéticos que ocorrem no nosso corpo e é dividido em anabolismo e catabolismo. Os processos anabólicos são processos de união, de síntese, como a fotossíntese e a quimiossíntese. Já os processos catabólicos são responsáveis pela quebra, ou seja, a respiração celular e a fermentação. Botânica no Enem é um assunto que apavora muita gente, mas ele é muito fácil de entender. Primeiro, você precisa saber diferenciar os grupos de plantas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas, e depois entender as principais características de cada uma. No processo evolutivo, as briófitas são as plantas mais antigas. São de pequeno porte e marcadas pela dependência da água para sua reprodução. O principal exemplo são os musgos. As pteridófitas, elas avançaram um pouco mais. Ainda dependem da água para se reproduzir, mas possuem estruturas mais especializadas. E o principal exemplo seriam as samambaias. Nas gimnospermas, nós temos um avanço ainda maior, pois há o surgimento do tubo polínico e do grão de pólen, um fenômeno chamado de sifonogamia, que permite que essas plantas não dependam da água para se reproduzir. Um exemplo das gimnospermas são os pinheiros. As angiospermas, elas são marcadas por diversas características que permitiram com que elas evoluíssem grandemente em relação aos outros grupos. As angiospermas, que são o grupo de plantas mais evoluído, apresentam sementes, flores e frutos. E o principal exemplo são as flores. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de biologia para o Enem. Poxa, não é que aquelas dicas me ajudaram? Agora eu consegui gabaritar a prova de biologia do Enem.